ele acorda e descobre que tinha se tornado o vilão mais desagradável e fraco da sua novel, que será morto de forma humilhante pelo protagonista da história. Agora ele terá que se tornar forte para mudar esse destino. Fala galera, Jay na voz. Hoje apresento a vocês o manhwa O Vilão é Incomparável. Então se você quer saber o resto dessa história, fica até o final do vídeo. O nosso protagonista se chama Lee Se-won, de 32 anos, que mora na Coreia do Sul. Um dia ele estava se mudando para sua casa nova, quando de repente uma caixa que estava com seu notebook dentro acaba caindo no chão. Quando ele olha para a tela e vê um arquivo de nome O Caminho do Herói, era uma novel de artes marciais que ele tinha escrito há 10 anos atrás, quando estava no colegial. Porém, ele percebe que tinha algo estranho escrito que nem mesmo ele se lembrava. A mensagem dizia: você precisa retornar ao caminho do herói. Tudo na verdade é, quando ele termina de ler, uma luz muito forte brilha do seu notebook e o seu corpo acaba sendo enviado para esse mundo. E quando ele acordou, já estava desse jeito. O lado bom é que ele ainda possuía as memórias desse personagem chamado Ryuk Hyun Won, o quarto filho do líder do culto demoníaco. De repente, a sua mente começa a ser invadida com as memórias do que ele tinha feito até agora. O prota se pergunta por que dele ter encarnado como um lixo insignificante. Ele fica em pânico com isso. A sua tarefa agora era descobrir uma forma de fugir e voltar para o seu mundo. Putz, estou lascado! Um pouco depois ele se acalma e começa a pensar em um plano. Já que Ryuk é o quarto jovem mestre do culto demoníaco e possui status de um herdeiro ou um príncipe, ele já tinha o dinheiro e a mão de obra. Com isso, o prota poderia conseguir alguma informação de como voltar. Ainda assim, ele odiava a ideia de ser esse personagem. Além de ser feio, é o mais fracote de todos. Ih, rapaz. Depois, ele tenta usar as artes marciais e acaba se surpreendendo quando sente a aura e o poder da família Ryuk. Eles usavam uma técnica de espada chamada Destruidora Caótica Celestial. Ele fecha os olhos e decide tentar mais uma vez. E novamente ele sente uma energia fraca cercando o seu corpo. Era o seu Ki. O prota se concentra e tenta usar a técnica da sua família, porém não dá muito certo não. Ele acaba tendo uma cãibra muito forte que fica parecendo aqueles zumbis do The Walking Dead, todo torto no chão. No desespero, ele começa a gritar por socorro. Quando uma de suas empregadas entra no quarto, enquanto o prota todo contorcido no chão, ela fica desesperada. Minutos depois, ele é tratado pelo médico. No entanto, ele percebe que quase morreu ao tentar usar uma técnica de alto nível, pois o seu corpo não foi adequadamente treinado. A técnica destruidora da espada celestial caótica é uma técnica exclusiva da família Ryun, a mesma que produziu o maior número de líderes da seita demoníaca. Ela não só foi descontinuada, como também é muito difícil de usar. O usuário precisa ter uma compreensão profunda de cada movimento para usá-la de modo adequado. Legal! Bem louco! O prota fala que Ryuk não gostava de treinar e só queria aprender as artes marciais que eram fáceis de aprender. E como ele nunca levou a sério o treinamento de Ki interno ou treinamento de movimentos, era natural que ele fosse fraco. Por isso não tinha como ele usar esse tipo de arte marcial. Mas ele não podia ficar perdendo tempo, ele precisa fazer alguma coisa. O prota parte em direção à biblioteca da sua família e começa a procurar por um certo livro. Após alguns minutos, ele encontra. Por agora, ele decide aprender um pouco mais sobre a seita demoníaca. Os membros da seita demoníaca não se autodenominam assim. Seu nome exato é Culto Divino do Sol Lunar. Durante a dinastia Yuan, o culto divino Sol Lunar espalhou seu nome entre as pessoas que estavam sofrendo. Eles ficaram nas planícies centrais aumentando suas forças e ajudaram a Zhu Yuan a se libertar das mãos da dinastia Yuan. E no fim, esse mesmo cara derrotou a dinastia Yuan e fundou a dinastia Ming. Contudo, como ele tinha medo do poder do culto divino do Sol Lunar, ele os expulsou durante os primeiros dias do seu reinado. Mais tarde, eles ficaram em Xinjiang, um lugar bem distante das planícies centrais. Os membros restantes do culto mal conseguiram ficar vivos, até a chegada do líder da terceira geração, que tinha um ódio profundo contra o povo das planícies centrais por terem expulsado eles. Ele obteve força suficiente para retornar para lá. Porém, seu sonho de avançar pelas planícies centrais foi negado todas
todas as vezes pela Aliança de Murin e pelo Exército Imperial. Ryuki Ryomun, líder do culto divino do Sol Lunar, pai do Ryuki, destruiu a região estrangeira ocidental primeiro, antes de usar toda a sua força contra as planícies centrais. Mais tarde, ele anunciaria seu plano de avançar para as planícies centrais e escolher um sucessor. Após o Festival Demoníaco Celestial, aquele que será escolhido como sucessor enviará um grupo de vanguarda para as planícies centrais. E Ryuki foi derrotado bem fácil durante a contestação de sucessão, força sua entrada na vanguarda para compensar o seu erro e vai para as planícies centrais. Tira sarro do protagonista, que é famoso, e morreu. Até o Festival Demoníaco Celestial, o prota tinha 2 anos antes de ser morto pelo protagonista, e ele sabia bem disso. Ele pega um papel e decide primeiro escrever tudo aquilo que ele lembrava sobre o caminho do herói. Logo depois, uma das empregadas fala para o ancião que o prota estava chamando ele na biblioteca. O ancião acha isso muito estranho, pois Ryuki não era alguém que iria lá. A empregada fala que o mais estranho foi que depois de acordar, ele estava gritando em um idioma incompreensível. Caralho, foi mais tarde, gostou do bar, caralho, assim, vai chegar a moça. E desde então ele está escrevendo há horas na biblioteca. O ancião toma um susto quando ela diz que ele estava escrevendo. Quando ele chega na biblioteca e fala com o nosso protagonista e ele responde de uma forma gentil, o velhinho fica muito surpreso com isso e se pergunta se ele tinha enlouquecido. Afinal, a relação deles não era muito boa antes, né? Depois de se sentar, o prota pergunta ao ancião se ele só estava encarregado de cuidar dele ou se ele era também responsável pelo dinheiro. O ancião responde que ambos. Ele pergunta se ele vender tudo que possui e quanto de dinheiro poderia ganhar. O ancião ouve isso, já fica preocupado e pergunta se ele tinha se metido em problemas. Fica tranquilo, vai dar tudo errado. O ancião pergunta a ele o porquê disso tão de repente, mas o prota diz que isso não importava e manda ele se apressar em vender tudo. Ao se despedir dele, o ancião fica abismado com aquilo, pois ele era uma pessoa totalmente diferente agora. Alguns dias depois, lá estava o nosso protagonista cheio da grana, mas mesmo assim ele acha que esse dinheiro todo não era suficiente para o seu plano de anti-morte. Para o prota sobreviver, ele precisa criar um plano de sobrevivência em 2 anos. Ele começa a pensar, já que o festival só vai acontecer daqui a 2 anos e o protagonista da história só sairá da caverna de treinamento dele quando o festival terminar, isso significava que ele estava salvo por enquanto. No entanto, depois disso ele vai receber o hack de protagonista apelão e se tornar o mais forte do mundo. Mesmo assim, não era a hora dele ficar pensando nisso. O prota parte em direção ao próximo passo, a Biblioteca do Demônio Celestial, onde todas as artes marciais daquele culto divino acumuladas por anos estão reunidas. É aqui que o nosso protagonista vai aprender as artes marciais que salvarão a sua vida. Alguns minutos depois, ele encontra o livro que estava procurando, que continha a técnica de meditação salva-vidas. De acordo com o caminho do herói, aqueles que aprendem essa técnica ganham um super sexto sentido. Ele será capaz de desviar de ataques e obter uma grande vantagem para achar aberturas. Além disso, quando essa arte marcial atingir o nível de maturidade, ele não só seria capaz de sentir a força do oponente e seu estado de espírito, como também ganharia a habilidade de detectar armadilhas e emboscadas. Pelo que o prota lembra da novel, o protagonista acaba aprendendo essa técnica e fica mais apelão ainda. Mas dessa vez as coisas serão diferentes. Com essa técnica, Ryuki teria mais chances de sobreviver. De repente ele encontra 2 livros, um continha a técnica da armadura de escamas, que aumenta a defesa ao ponto em que você pode bloquear uma espada desarmado, o outro ensina a arte das 9 luas divinas, que aumenta a força em 9 vezes. O prota fica todo feliz, pois agora tinha toda a fundação de artes marciais que precisava. Ele então começa os seus estudos. Depois vemos alguns caras rodeados de mulheres festejando. Um deles pergunta a Dan Pyong se ele tinha ouvido alguns rumores estranhos ultimamente. Ele pergunta se era sobre a volta dos mortos de Ryuki. Aparentemente ele ficou inconsciente por um mês, antes do prota possuir o corpo dele. Esse mano fala que mesmo que ele seja um doido varrido, há algo de diferente na loucura dele dessa vez. Pyong pergunta o que era. Ele disse que quando ouviu que ele tinha acordado, ele foi até a Vila Ocidental para visitá-lo, mas algo inusitado aconteceu. Um dos criados disse a ele que o jovem mestre estava ocupado, que chamaria ele quando estivesse livre. E quando ele resolveu verificar com o
que Ryuki estava ocupado, ele descobriu que ele tinha se trancado na biblioteca do demônio celestial já fazia vários dias. Pyong começa a dar risada, pois não acreditava nisso. Afinal, ele fazia parte da gangue deles. Esse mano fala que talvez dessa vez ele esteja pensando em entrar na batalha pela sucessão no festival demoníaco celestial. Quando Pyong escuta isso, ele até cospe a bebida e diz que se Ryuki realmente se juntar à batalha de sucessão, ele jura que se tornará o escravo dele. Se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, o problema é seu. Depois de muito estudo, o prota decide que seria mais fácil aprender com um professor do que estudar as artes marciais sozinho. Será óbvio, né? E se ele precisa de um professor, tudo o que ele tinha que fazer agora era convocar um. Ao sair da biblioteca, ele pede ao ancião que traga todas as pessoas que estão nessa lista. O ancião pergunta quem são essas pessoas. Ele diz que serão os seus professores. De repente, o prota sente que estava fedendo. Afinal, ele não tinha tomado banho desde quando se trancou na biblioteca. Cascão, hein? Alguns instantes depois, lá estava ele tomando seu banho tranquilo, porém do nada aparece duas mulheres dizendo que estavam ali para ajudar ele a se lavar. O prota fica todo vermelho, mas diz que não precisava disso, que ficaria bem sozinho. Sei. Uma delas pergunta por que ele estava expulsando elas. Ele todo sem jeito diz para elas darem um fora rápido dali. Mano, tu é gay? Do nada ele se levanta com o jubileu aceso e começa a gritar para elas irem embora. Depois do banho, o prota começa a refletir sobre a sua sobrevivência nesse mundo. Minutos depois, um dos seus empregados fala que o secretário Jang Muriang tinha acabado de chegar. O prota, quando vê ele, fica todo alegre, mas já o secretário estava preocupado por conta da fama de delinquente de Ryuki. O prota fala que o real motivo dele ter chamado ele ali era porque ele ouviu que Jang é muito familiarizado com uma certa arte marcial, o método da meditação da longevidade. Ele diz que sabe que o método da meditação não é um mero livro para iniciantes, contém muitas teorias avançadas. Jang pergunta o que exatamente o prota queria dele. Ele diz que foi o secretário que escreveu o manual de instruções mais detalhado sobre a primeira arte marcial que todos os membros do culto divino precisam aprender, o método da meditação da longevidade. Jang fica de boca aberta quando escuta ele dizer isso, mas a real intenção do prota era que ele o ensinasse. Ainda sem acreditar no que tinha acontecido, Jang fala como ele poderia ensinar algo ao jovem mestre. Ele diz que quer ficar mais forte, no entanto está preocupado com o foco da seita divina em rapidamente dominar as artes marciais. Ele diz que sabe que construir uma fundação sólida é mais importante do que a velocidade, e o velho cai na lábia dele direitinho. O prota decide dar o golpe final, e fala que ouviu muitas pessoas falando que essa opinião dele é diferente da linha de pensamento das seitas ortodoxas. Devido a isso, ninguém na seita divina aceita. Por isso ele entrou em pânico e se sentiu horrível sobre ir contra os ideais da seita divina. E aí, meus amigos, ele ganha o velhinho de vez. O cara fica até emocionado. Minutos depois, o secretário Jang fala que por causa da falta de equilíbrio nas artes marciais do culto divino, ele desenvolveu a sua própria teoria das artes marciais. No entanto, ninguém levou a sério. O prota pede para que Jang trabalhe junto com ele no aprimoramento das artes marciais da seita, e ele aceita com uma devoção que eu nunca tinha visto antes. E o plano do prota sai melhor do que ele esperava. Sou foda. Ainda assim, havia um motivo por trás do pedido dele. Jang Muriang, ele é um grande prodígio em O Caminho do Herói. Ele se tornará o estrategista demoníaco. Com ele, as chances de sobrevivência do prota aumentaram de novo. Um pouco depois, lá estava o nosso protagonista todo contente por ter conseguido recrutar com sucesso o secretário. Jang Muriang, o grande prodígio em O Caminho do Herói, depois que o segundo jovem mestre o escolheu como aliado, ele foi de grande ajuda, fazendo o protagonista cair em uma armadilha, garantindo a ele esse apelido. E depois que o rival principal do protagonista, o segundo jovem mestre, se torna o sucessor da seita demoníaca, ele passa a ser uma pessoa significativa que executa um importante papel na guerra contra a Aliança Murin. O prota diz que se fosse fazer uma comparação, seria como se a Kurenai tivesse pegado o Itachi em um Genjutsu. No outro dia, o prota começa o seu treino com o secretário Jang. Ele entrega um monte de pergaminhos e livros e diz que esses materiais ajudarão
farão no seu treino. Jang questiona ele sobre o plano de treino comum e sistemático que estava descrito nos pergaminhos, pois ele nunca tinha visto esse método de treino antes. O prota diz que tinha encontrado um treinamento básico parecido na seita e tentou resolver o problema de várias maneiras, mas no fim todos nós começamos pela comida, pois o nosso corpo é feito de acordo com o que comemos, do quanto movimentamos e descansamos. E o treinamento para meter o shape começa, e por 2 semanas ele praticou as técnicas de treino Smart Fit e conseguiu colocar esse shape. O prota estava feliz com os resultados do seu treino e sentia que com a ajuda do secretário Jang ele com certeza poderia tornar Ryuki mais forte. Logo depois, um dos amigos de Ryuki aparece à procura dele. O ancião recebe ele e diz que o jovem mestre estava treinando. O mano fica sem acreditar. Como assim treinando? Logo ele? O ancião responde que se ele não acredita nele, que ele deveria ver com seus próprios olhos. As artes marciais do prota tinham melhorado muito. Calma aí, calabresoso, você tá nervoso? Mas quando o mano chega e vê o prota treinando, ele não acredita no que estava vendo. Esse amigo de Ryuki se chama Sang-Kwan, um membro da gangue dos 4 paraísos. Ele era alguém que o prota queria manter distância, pois tanto ele como os demais membros são inúteis para o plano dele. Ele pergunta ao prota o que ele estava fazendo e o porquê não entrou em contato com eles esse tempo todo. É cego, mano? Tá vendo que eu tô treinando? Ele não desiste e continua enchendo o saco dele, até que o prota perde a paciência e diz que continuaria com seu treino. Porém, o secretário já tava com as costas ferradas, fi. Mas aí o prota tem uma ideia. Agora tinha outra pessoa ali que parecia ser forte, então por que não usar ele como parceiro de treino? O prota então parte com tudo pra cima dele. Toma. Errou. Toma. Errou. Eles lutam durante algum tempo, mas depois o prota pergunta se ele não queria treinar com ele como nos velhos tempos. No começo ele rejeita a proposta dizendo que ele estava louco, mas aí o prota sagaz como sempre fala que se ele for parceiro de treino dele durante o mês, ele daria o cavalo azul que ele sempre quis. Começou a ficar interessante. Mal sabia ele que a intenção do prota é transformar sua vida em um inferno. No dia seguinte, lá estava Kwang passando mal no treino do nosso protagonista. Minutos depois ele questiona o prota perguntando por que ele tem que treinar sem usar a energia interna. O secretário Jang diz que a energia interna dele irá aumentar na medida em que sua força física aumenta. Mas ele não entende nada, afinal assim como Ryuki, ele tinha nascido em berço de ouro, acostumado com o uso de drogas milagrosas. Vamos usar droga, desgraça! Porém, ele começa a perceber que esse treinamento básico de força poderia ajudar ele. O prota pergunta se ele aguentaria o tranco. Não sei. Mas ele não vai desistir tão fácil assim de ganhar o seu cavalo azul. Um mês depois, o secretário Jang já tinha coletado todos os dados necessários que o prota pediu, referente a esse método de treinamento. Depois de ter suportado todo esse sofrimento, ele pergunta ao prota sobre o seu cavalo azul. O prota diz que ele poderia pegar quando fosse embora. Logo depois, ele pergunta se ele estava fazendo isso por causa da disputa de sucessão. O prota responde que sim. Ele fica abismado e diz que isso era perigoso, afinal se os irmãos do prota descobrirem isso, eles virão com tudo para acabar com ele. Ele entra em desespero e começa a pedir para o prota esquecer isso e voltar com a vida que eles estavam acostumados. O que importava mesmo era sobreviver. O prota fica sentido ao ouvir isso. Por alguma razão ele parecia uma pessoa confiável. Ele então decide persuadi-lo. Ele diz que precisa da ajuda dele, que a sua intenção é mudar como as coisas funcionam no culto divino. Para isso ele precisa sobreviver à disputa da sucessão, e que nesse momento ele precisava da ajuda de um amigo fiel, um irmão camarada. Quando ele escuta isso, algo inesperado acontece. O maluco puxa o prota pela camisa e começa a chorar horrores, e diz que com certeza ajudaria ele, mas um trouxa foi enganado. Instantes depois ele pergunta ao prota o que ele vai fazer agora. Ele não tinha nenhuma chance de vencer a corrida da sucessão. Ele diz que primeiro precisa da ajuda dele com uma coisinha. À noite lá estava nosso protagonista todo contente. Com a ajuda de Kwang, ele tinha conseguido se livrar dos itens de luxo que não tinha conseguido antes. Agora ele já tinha conseguido a quantia de dinheiro que precisava. Por conta disso, ele parte para o seu próximo plano. Na manhã seguinte, vemos o nosso protagonista treinando um pouco com seu amigo. Logo depois, Kwang decide dar uma pausa e o prota segue com seu treino. Kwang diz a ele que tudo isso era inacreditável, que se o prota tivesse feito o que está fazendo agora, quando estava no pavilhão demoníaco celestial,
Celestial teria sido o melhor na graduação. O Prota diz que infelizmente nessa época ele estava brincando por aí. Kwang fala que na infância Ryuk era bastante elogiado e chamado de prodígio dos céus. Nesse momento vemos um pouco do passado de Ryuk. Na sua infância ele se dedicava muito às artes marciais. Os olhos da sua mãe brilhavam ao ver seu filho treinando. Nas competições ele se destacava dos demais e seu pai orgulhoso gritava que ele seria o prodígio da seita divina. Mas um dia tudo mudou. Com a perda da sua mãe, desse ponto em diante, Ryuk caiu no vazio e perdeu todo o seu desejo pelo treino de artes marciais. Ele fazia tudo sem entusiasmo, se aproveitando dos mais fracos, passando a maior parte do tempo com mulheres e bebidas, junto com os membros da gangue dos 4 paraísos. Porém, depois que o nosso protagonista assumiu seu corpo, esse vazio se transformou em sobrevivência. Agora o verdadeiro Ryuk estava de volta. Voltando ao presente, o Prota termina seu treino e fala para seu amigo que precisava de mais um favor. Ele diz que precisa que Kwang apresente ele para um certo alguém. Grupo do Lobo Celestial, uma das 3 forças centrais de combate do culto divino do Sol Lunar. Eles eram a unidade mais forte em que os membros mais fortes do culto divino se reuniam, e o melhor arqueiro desse grupo se chamava Sabu Seon. Um pouco depois, vemos Seon indo encontrar com Kwang. Eles eram velhos amigos e se formaram juntos no pavilhão demoníaco celestial. Minutos depois, ele chega no local de encontro e é recebido por Kwang. Porém, quando ele vê o Prota, fica furioso. A aura assassina era tão grande que o Prota estava com medo de morrer. Mas toda essa raiva tinha um motivo. Durante os 4 anos em que Ryuk esteve no pavilhão demoníaco, ele atormentava a vida de Seon, por conta dele ser de uma família pobre. E como Ryuk era filho do chefão do culto, ele não podia fazer nada a respeito de toda aquela humilhação. No entanto, Kwang tratava ele com respeito e não gostava das brincadeiras de Ryuk. Devido a isso, o ódio de Seon aumentou cada vez mais, e ele jurou para Kwang que um dia iria espancar Ryuk até a morte. E esse dia chegou. Kwang tenta conversar com ele, mas não adianta. Ele vai para cima do Prota com tudo. Porém, na mesma hora ele fica de joelhos na sua frente, para a surpresa de Seon. Logo depois o Prota pergunta a Seon se ele sabe o que significa se ajoelhar na frente de alguém para o culto, mas ele não dá a mínima para isso. O Prota então pede que ele o escute por apenas um momento. Seon fala que se ele suportar 3 golpes, ele vai ouvir o que ele tem a dizer. Kwang, ao ouvir aquilo, fica preocupado. Como Ryuk poderia suportar 3 golpes do melhor arqueiro do grupo Lobo Celestial? Ele aceita. Seon dá o primeiro golpe e por pouco o Prota não é atingido. Ele tenta novamente com outro soco, mas o Prota desvia de novo. Porém, na terceira vez ele consegue agarrar a camisa dele e joga ele no chão. Logo depois ele acerta um soco com tudo na cara do nosso protagonista. No último instante ele conseguiu bloquear com os 2 braços o soco. Agora Seon diz que vai escutar o que ele tem a dizer. Depois que a poeira baixa e eles se sentam, o Prota fala para Seon que precisa da força dele. Seon não entende o porquê disso. O Prota fala que o grupo do Lobo Celestial é uma unidade que utiliza espadas e lanças como armas principais, porém nenhuma delas é a especialidade dele. Seon na hora já fica nervoso e pergunta se ele estava mais uma vez dizendo que arco é coisa de garota, que ele precisa mesmo de técnica. Sim, você está certo. O Prota diz que a palavra técnica não quer dizer algo ruim, não era essa a intenção. É mentira! Porém, mesmo na seita divina que busca a supremacia, quem usa espadas, lâminas e outras armas brancas recebe um tratamento melhor. Já os arqueiros são muitas vezes subestimados. Para o Prota, quando ele pensa na técnica de Seon, é algo mais como uma técnica essencial que poderá ajudar muito eles na conquista das planícies centrais. No entanto, Seon não leva a sério o que ele diz e dá as costas. Mas o Prota não iria deixar isso acabar assim. Com todo o seu coração, ele diz que vai criar uma unidade de arqueiros mais forte que o grupo do Lobo Celestial. E ele quer Seon como líder dessa unidade. Na hora, Seon fica em choque. Porém, ele pensa que Ryuk estava tentando ferrar com ele. O Prota então dá a cartada final e mostra o Money. E diz que dará mais 3 caixas dessas a ele ainda. Seon, ao ver aquilo, fica irritado novamente, pois pensa que o Prota está tentando humilhar ele. Mas o Prota diz que não era nada disso.
ele realmente quer criar uma unidade de arqueiros e dentre as pessoas que conhece, Seon é o mais talentoso com o arco. Por isso ele se arriscou e pediu ao Kwang para marcar esse encontro. O seu desejo é se tornar o sucessor da seita divina. Seon fica impressionado e diz que pensava que Ryuk era só maluco, mas agora ele tinha perdido o juízo de vez. O prota entra na pilha e diz que sim, que tinha ficado maluco mesmo. Seon, vendo isso, percebe que os olhos dele não são mais sem vida como antes. Agora eles estão possuídos por uma determinação inabalável. Logo depois ele se senta e o prota pergunta se finalmente ele tinha decidido. Seon fala que não estava aceitando isso por conta do dinheiro. Sei. Um pouco depois, Seon fala que ainda não confiava nele. O prota pergunta o que poderia fazer para ganhar a confiança dele. Ele diz que iria acreditar nele se ele aprender a tirar uma flecha sozinho. O prota fica surpreso na hora e Seon, vendo a reação dele, deduz que as coisas não tinham mudado. As pessoas não mudam tão fácil assim. Seon tinha muito orgulho de ser um arqueiro, assim como seu pai, que foi o seu professor e a sua maior inspiração. Porém, aquele que tinha menosprezado seu arco foi Ryuk. No entanto, para a surpresa dele, o prota aceita a proposta numa boa. Após escutar a resposta dele, Seon toma uma garrafa inteira de bebida, e depois pede que ele faça o mesmo. Daí pra frente, só pra trás, todo mundo começa a encher a cara, uns até de forma forçada, No outro dia, depois de acordar com a ressaca daquelas, Seon pergunta a uma das criadas onde Ryuk estava. Ela diz que ele estava treinando com o arco no salão de treinamento. Ele fica muito surpreso ao ouvir isso. Ela então leva ele até o prota. Depois de cumprimentar Seon, o prota fala que estava treinando do seu próprio jeito, mas não estava tendo muito sucesso. Ele então pergunta se Seon poderia dar algumas dicas. O prota acha que a sua postura estava incorreta, porém Seon diz que não, que essa postura é usada durante a caça. De qualquer forma, o prota dá o arco a ele e pede que ele demonstre. Seon pega o arco com a postura intacta e uma calma que impressiona até o prota, e depois atira a flecha e acerta bem no meio do alvo. O cara é brabo. Depois Seon diz que a postura de caça e de ataque são diferentes. Se ele praticar um pouco, logo será capaz de fazer isso. O prota fica todo alegre e pede que ele ensine ele agora. Porém, Seon diz que tem uma sessão de treinamento com um grupo do Lobo Celestial, que só conseguiria ensinar ele depois disso. Contudo, ele não se lembrava que noite passada o prota fez ele assinar um contrato, onde dizia que ele deixaria o grupo celestial e entraria para a unidade dele. Ele fica em choque, mas depois que ele lê o contrato e vê que vai ganhar 10 vezes mais, ele fica sem acreditar. Mas tudo isso fazia parte do plano do nosso protagonista. Agora ele tinha o melhor arqueiro da sua novel, o arqueiro dragão demoníaco. É alguém que poderia se tornar a mão esquerda do segundo jovem mestre e trabalhar junto com o estrategista demoníaco para pôr o protagonista em sérios problemas. Antes de Seon se tornar o arqueiro dragão demoníaco, o protagonista já tinha matado Ryuk. Como resultado, o relacionamento deles nem ao menos apareceu na novel. Após a conversa deles, o prota começa a pensar na novel. Depois que o segundo jovem mestre se torna o sucessor do culto demoníaco, ele aumenta o seu poder e cria uma unidade de arqueiros, a unidade dragão demoníaco, se preparando para a guerra contra a Aliança Murim. Naquele tempo, Seon foi escolhido como líder dessa unidade, mas porque agora ele queria criar uma unidade de arqueiros, mesmo sem ter poder ou influência. O prota começa a se questionar se a sua unidade terá o mesmo poder que a unidade do dragão demoníaco. Porém, ele tem uma ideia. A unidade não precisa ser apenas de arqueiros. Ele precisa de uma unidade especial mais forte, capaz de fazer qualquer coisa. Na manhã seguinte, o prota se encontra com Seon e Kwang e pergunta como estava o progresso de todos. Seon fala primeiro e entrega uma lista com os nomes dos arqueiros mais habilidosos que conhece do grupo do Lobo Celestial. Depois ele pergunta a Kwang como a formação das forças especiais estava indo. Ele responde que é muito complicado. Para que eles possam estabelecer um grupo militar, primeiro eles precisam de um comandante. O prota pergunta se um mestre não seria o bastante, mas Kwang fala que seria o bastante para sua própria unidade militar. Porém, para que seja registrado de forma oficial junto ao culto divino, há um monte de requisitos. O prota pergunta o que eles podiam fazer agora, afinal, sem um registro oficial, eles não receberiam qualquer benefício do culto divino, e eles não tinham tanto dinheiro assim para arcar com os custos de uma tropa. No entanto, Kwang fala que a melhor opção para eles seria absorver um grupo pré-existente, já que o culto divino do Sol e Lua não possui apenas um exército central, mas também outros grupos pequenos e grandes. Eles podem ter um deles como alvo para estabelecer o nome deles sobre
eles. O Prota então pergunta se havia algum grupo decente por ali. Kwang diz que sim, que ele deve conhecer também. Eu não lembro disso aí não, eu não assumo esse BO. Já se esqueceu mesmo que tenha sido criada por você? Estou falando sobre a gangue dos 4 paraísos. O Prota fica sem acreditar que aquele grupo de bandidos era uma tropa oficial, mas Kwang fala que foi estabelecido apenas em nome. Embora Ryuk tenha pagado a diversão deles, houve tempos em que eles usaram os benefícios de lá. Isso é por conta que o atual gerente não era o Prota, mas sim Pyong. O Prota então pergunta a ele quem tinha se registrado como líder da gangue, se tinha sido Pyong. Kwang diz que ele não é uma pessoa competente o bastante para isso. Ele deve ter contratado um mestre como seu substituto. O Prota diz que isso com certeza se tornou um problema. Ele então decide ir pessoalmente encontrar Pyong. Quando eles chegam no local, eles são recebidos por esse velhinho e depois vão ao encontro de Pyong. O maluco já tava bêbado, e ainda era de dia. Ele cumprimenta o Prota e Kwang, porém quando ele vê Seon, ele pergunta a Ryuk por que ele estava andando com um lixo desses. O Prota já sabia que ele não era coisa boa, mas ele tinha superado suas expectativas. O Prota puxa uma cadeira e se senta todo largadão e fala pra ele devolver a gangue dos 4 paraísos. Pyong fica puto e pergunta se ele estava pensando em participar da corrida da sucessão. O Prota responde que sim. A gangue dos 4 paraísos vai se tornar uma unidade militar afiliada ao Palácio da Estrela do Leste. Ele começa a dar risada e diz que Ryun não era forte o suficiente. O Prota fala pra ele calar a boca, que só tem uma coisa que ele deveria dizer: entendi. O maluco fica furioso, e tenta dar uma cachimbada nele, mas ele para o ataque com um dedo. Ele insiste e tenta acertar um soco nele. Com uma mão, o Prota para o ataque, só que dessa vez ele já tinha perdido a paciência. Toma esse tapa pra você ficar esperto. Toma outro. O Prota bate tanto nele que ele pede arrego. Depois ele pergunta quem é o líder da gangue. Ele responde que é um tal de Kang Dae Shiki. Um pouco depois de sair de lá, o Prota pergunta a Kwang se esse Kang não era do bando da Sombra Negra, uma unidade de assassinos. Kwang diz que sim, que ele é um mestre com habilidades poderosas, mas por conta de azar, ele acabou trabalhando para Pyong por debaixo dos panos. Seon, animado, pergunta ao Prota se eles vão direto até o Kang também. O Prota dá uma desculpa, dizendo que estava com fome, mas na real, mesmo usando a técnica da armadura de escamas e a arte divina das 9 luas, enquanto ele metia a porrada em Pyong, ele tinha causado pouco dano. As artes marciais de Ryuk ainda estavam incompletas, ele precisa ficar mais forte. Contudo, Pyong não ia deixar isso barato, ele chama toda a gangue e vai até a casa de Ryuk. Minutos depois, Kang pergunta ao Prota se o que ele tinha dito era verdade, que dependendo da resposta dele, as coisas iriam ficar sérias. O Prota zomba da cara de Pyong por ter planejado um ataque surpresa para justificar a falta de habilidade dele. O maluco fica pistola e manda o líder Kang esmagar ele. Kang entra em posição de luta e diz que vai mostrar suas habilidades do culto divino. Ele pergunta ao líder Kang se ele não vai usar uma arma. Ele responde que Ryuk que deveria usar, porque se ele usar uma, provavelmente ele perderia um braço. Isso era algo bom para o nosso protagonista, afinal Kang estava subestimando ele. Kang fala que deixaria ele atacar primeiro. O Prota sabia que só teria uma chance enquanto ele estava de guarda baixa. Ele então corre na direção dele e desaparece do nada. Ele, assustado, olha para trás e nada. Quando ele olha para baixo, já era tarde demais. Com apenas um golpe no estômago, o Prota derrota ele. Agora Pyong estava com um butico que não passava nem Wi-Fi. Porém, o Prota leva tudo numa boa e diz que mesmo depois de toda essa confusão que ele armou, ele podia se juntar à sua equipe. Ele não gosta muito da ideia, mas agora já era tarde para isso. Logo depois, o Prota avisa a todos da gangue que de agora em diante, eles devem obedecer às ordens de Seon, que o novo treinamento começava agora. Podemos ver que Seon estava bem ansioso por isso. Algumas semanas depois, os membros da gangue estavam sofrendo nas mãos de Seon, que pegava pesado com eles no treinamento. Depois o Prota chega e pergunta para Kwang o que ele acha de mudar o nome da gangue para Unidade Leão Negro. Bem melhor, 4 paraísos, meu Deus. Depois o Prota mostra como será o novo símbolo da unidade. Kwang, quando vê o símbolo, fica parecendo uma criança
todo encantado. No entanto, o prota fala que eles ainda são pequenos, que Sion trouxe com ele por volta de 30 arqueiros, mas eles precisam ao menos de 100 pessoas para ser uma unidade. Porém, a cerimônia de graduação do pavilhão demoníaco acontecerá em breve e como todos os talentos do culto divino estarão lá, o prota fala que com isso eles vão se unir a eles. Wang pergunta se ele estava falando sério sobre isso. O prota fala para ele apenas ajudar ele a encontrar um ferreiro. O dia da cerimônia de graduação chega. Lá estavam reunidos algumas das melhores unidades marciais do culto e o objetivo delas era recrutar novos talentos. De repente, todos ficam impressionados com uma unidade que chega no local. Essa unidade é a do nosso protagonista. Ele queria causar um impacto e conseguiu. Mas essa tarefa não foi nada fácil. As armaduras são muito pesadas. Todos estavam exaustos depois da cerimônia. Wang fala que eles fizeram o que ele pediu e pergunta se isso iria funcionar. O prota fala que sim. Afinal, eles entregaram uma mensagem clara e intensa, que com certeza eles vão ter uma resposta. Não demorou muito e já tinha chegado um monte de gente em frente ao seu palácio. Wang pergunta se ele vai aceitar todos eles. O prota diz que não, que ele vai testar a força física deles primeiro e depois escolher os melhores, já que ele está criando uma unidade especial em Murim, que terão as melhores armas que nunca foram vistas antes. O prota já tinha conseguido a sua unidade particular. O foco agora é aumentar a sua influência dentro da família. Ele então vai até a casa da sua irmã Ryuki Hyun Wol, o seu primeiro alvo. Mas a recepção dela não é das mais amigáveis. Ele mal chegou e ela já manda ele ir embora. Ele insiste e diz que está ali para propor uma aliança com ela. Ela começa a humilhar ele, dizendo que ele não tinha habilidade ou poder. A única coisa que ele tinha a oferecer era o dinheiro da família da mãe dele, o clã Haru, que amou esses dois. Depois disso, ela já mete um apavoro nele. Ele diz que quer propor uma aliança boa para os dois, que ele tem uma oferta que ela não será capaz de recusar. Mesmo assim, ela não dá ouvidos a ele e manda ele ir embora. Mas o nosso garoto não desiste e fala que o segundo jovem mestre escolheu o primeiro mestre. Percebendo que ela ficou abalada, ele continua e diz que ela está planejando formar uma aliança com o segundo jovem mestre para manter o clã Beitian do primeiro jovem mestre em xeque. Porém, isso é um erro, porque o segundo já se juntou com as forças do primeiro. Ela pergunta onde ele tinha ouvido falar disso. Eu escrevi essa história, minha filha. Ela enfim entende a situação, mas diz que não ganharia nada formando uma aliança com ele. O prota pergunta e se ela tivesse o clã dele como aliado, e aí as coisas mudam. O clã Haru possuía a maior quantidade de dinheiro no culto divino e ela sabia muito bem disso. Porém, como ele poderia conduzir uma aliança dos dois clãs, sendo que ele nem mesmo é reconhecido pelo seu clã? Ele diz que por enquanto pode ser assim, mas isso vai mudar no futuro, porque logo ele vai entrar na caverna demoníaca celestial. Ela fica muito surpresa ao ouvir isso. A caverna demoníaca celestial é um lugar que ninguém nunca conseguiu atravessar em 300 anos, desde quando foi criada. Ela fica preocupada com essa ideia dele, mas o prota fala que isso era o mínimo que ele podia fazer para mostrar a sinceridade dele, que ele esperaria a resposta dela quando voltasse vivo da caverna. Quando ele chega no seu palácio, o prota começa a pensar na merda que ele tinha se metido. Afinal, a caverna era um local muito perigoso construído pelo demônio celestial para encontrar um sucessor. A chance do prota sobreviver é de 0%. Ainda assim, para que ele sobreviva não havia outro jeito. O prota então parte em direção à caverna. Chegando lá, ele é recebido por dois guardas que abrem um portão para ele. Assim que ele entra na caverna, ele começa a se preparar. Depois que ele termina de colocar uma roupa bem grossa, ele é surpreendido de cara pelo primeiro desafio, os mosquitos. Eles picam as pessoas com sua saliva alucinógena e depois de um tempo, o número de mosquitos aumenta em centenas até que a pessoa morra de desidratação. Mas ele já sabia disso e aprendeu a técnica de sobrevivência do mestre artesão. O cara fez um pulverizador de madeira, mano, muito bom. Por conta disso, ele passa pelo primeiro teste bem fácil. Depois disso, corta para os dois irmãos de Ryuki. O primeiro jovem mestre pergunta ao segundo se ele não está preocupado por Ryuki ter entrado na caverna antes dele. Ele não sabe ao certo se está preocupado
preocupado ou não com isso, mas de qualquer forma ele estava intrigado com essa atitude de Ryuki. O primeiro diz que ele deve estar querendo se matar, que tem vergonha de ter um irmão como ele. Ainda assim, ele já esperava isso de alguém que carrega o sangue de mercadores. Na hora que o segundo escuta isso, ele fica puto e dá um apavoro nele, que pede desculpas logo depois. Ele fala que eles são pessoas que vão se dedicar à causa da seita divina, que esse tipo de comentário os outros podem entender de forma errada, e o trouxa fica todo sem graça. Porém, esse respeito todo com seu irmão é porque ele sabe muito bem que não é páreo para ele. Voltando com o nosso protagonista, ele se prepara para o segundo desafio, chamado Formação Fantasma. Depois de colocar a venda nos olhos, ele começa a andar. Esse é o lugar onde cada pesadelo inimaginável se torna real, e a névoa que flutua ali exerce o papel de tornar tudo isso mais real ainda. E no momento em que ele tivesse uma fração de dúvida ou deixasse sua imaginação correr solta, ele estaria condenado. Mesmo assim, ele consegue passar pelo segundo desafio com a ajuda dessa pérola. Agora só resta o terceiro e último desafio, e o prota espera que seja tão fácil como esse. Vai sonhando. Para esse terceiro desafio, ele tem que passar algo que não tem um cheiro muito agradável na sua roupa, para camuflar o seu cheiro. Depois ele pega um frasco e joga um líquido com seu cheiro dentro dessa garrafa. Essa vai ser a minha melhor vigarice. O prota se esconde e usa os passos fantasma para evitar qualquer som e a técnica da armadura de escamas para reforçar o seu corpo. Não demorou muito, um monstro bizarro apareceu. Eles são conhecidos como monstros subterrâneos, e mesmo um mestre no pico do seu nível teria sérios problemas lutando contra eles. Porém, eles não enxergam, só podem depender do olfato. Depois de ele ter aplicado aquele bagulho fedorento na sua roupa, apagado o seu som e reforçado seu corpo, o monstro deve achar que ele é uma pedra fedorenta e deve estar mais curioso sobre a garrafa com seu cheiro. Mas o monstro não gosta nadinha daquele cheiro e joga a garrafa longe. O prota aproveita a brecha e passa por ele. Porém, ele não esperava que teria uma família inteira ali. E agora, o que ele vai fazer para se salvar? Isso vocês só vão descobrir no próximo vídeo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gosta do meu trabalho e quer que eu continue produzindo mais conteúdos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo para me ajudar com o algoritmo. Tamo junto, família. Fui!